Moisés foi um dos personagens mais conhecidos e importantes de toda a Bíblia. Mesmo aqueles que não têm muita intimidade com a palavra de Deus ou nunca leu alguma de suas histórias, contidas nos primeiros livros do Antigo Testamento, sabem quem foi esse homem e conhecem as coisas que ele fez. Foi através de Moisés que Deus enviou as 10 pragas ao Egito, abriu o Mar Vermelho e conduziu os hebreus por 40 anos no deserto, os alimentando com pão que caía do céu e sempre os protegendo do calor do dia e do frio da noite. Foi ele também que recebeu a tábua com os 10 mandamentos e criou as leis cerimoniais e civis para o povo de Israel. Além disso, ele foi o autor dos livros de Êxodo, Números e Deuteronômio. Nós conhecemos Moisés pelos filmes, seriados e desenhos, mas hoje eu vou te mostrar 6 fatos interessantes sobre esse poderoso líder do povo de Deus que você provavelmente não conhecia. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, eu tenho colocado mensagens de fé e orações para te ajudar na caminhada com Deus. Então venha caminhar comigo, ok? Vamos lá. O primeiro fato: Moisés teve lepra. A Bíblia nos mostra que certa vez, Miriam, a irmã de Moisés, se levantou contra ele e por isso ela ficou leprosa por 7 dias. Todos que assistiram ao filme ou à novela Os 10 Mandamentos sabem disso. Porém, poucos se lembram de que Moisés, mesmo que por alguns instantes, também contraiu aquela doença. Depois de receber a missão de voltar ao Egito, Moisés ficou relutante com Deus, porque ele achava que o povo não iria acreditar nas suas palavras. Então o Senhor deu a ele 3 sinais para convencer os hebreus de que ele realmente era um enviado de Deus. O primeiro era transformar o seu cajado em serpente, e em seguida transformar o animal em cajado novamente. Mas o que mais chama a nossa atenção é o segundo sinal dado por Deus. Vamos ler o que a Bíblia diz sobre isso. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. Olha isso, irmãos. O Senhor mandou que Moisés colocasse a mão no peito, e ao fazer isso, a sua mão ficou leprosa. Em seguida, Deus lhe ordenou que repetisse o mesmo movimento, e então a mão de Moisés ficou completamente curada. Com isso, Deus estava mostrando o seu grande poder de ferir e de curar. O segundo fato interessante: Deus quis matar Moisés. Veja o que está escrito em Êxodo capítulo 4. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés, e disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Nós sabemos que Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão e do poder de Faraó. Mas por fazer parte do povo da aliança de Deus, Moisés deveria obedecer à ordem de circuncidar seus filhos no 8º dia. E por alguma razão, Moisés não fez isso. Deus não podia permitir que o libertador escolhido por ele não cumprisse os termos da aliança, para fazer com que Moisés lhe obedecesse, sabendo que ele não iria contra os desejos da sua mulher Zípora. Então, ela mesma fez a circuncisão e após isso, o Senhor desistiu de matar Moisés. É claro que Deus não queria acabar com a vida dele, porque foi ele mesmo quem o chamou. O que Deus pretendia era que Moisés obedecesse a sua lei e tivesse total compromisso com ela, já que ele se tornaria o instrumento para entregar a lei de Deus ao povo de Israel. O terceiro fato interessante: o corpo de Moisés nunca foi encontrado. Outro fato interessante sobre Moisés é que Deus o enterrou em um local escondido de todos. Os túmulos de Abraão, Isaque e Jacó são conhecidos, mas o túmulo de Moisés não. No livro de Judas, versículo 9, está escrito que o arcanjo Miguel precisou lutar com Satanás pelo corpo de Moisés, mas o motivo disso não nos é explicado. Várias teorias foram criadas a respeito dessa luta.
Uma delas é que Satanás, o acusador do povo de Deus, pode ter tentado evitar que Moisés fosse salvo por causa do seu pecado ao bater na rocha que saía da água e por ter matado aquele soldado egípcio. Já outros estudiosos da Bíblia acreditam que Satanás não queria que o anjo levasse o corpo físico de Moisés para o céu, para que os hebreus o encontrassem e fizesse dos restos mortais daquele homem uma espécie de ídolo. O quarto fato interessante: Moisés tinha 80 anos quando libertou o povo da escravidão. A Bíblia diz que Moisés viveu até os 120 anos, mas poucos sabem que a sua missão só começou quando ele já era um senhor de 80 anos de idade. Vamos ver como esse chamado de Deus aconteceu. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saiu do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. E se nós continuarmos a leitura, nós veremos que Deus se apresenta a Moisés como o Senhor do seu povo e dá a ele a ordem de voltar ao Egito para libertar o povo de Israel da escravidão e do poder de Faraó. Então Moisés, aos 80 anos, pega a sua família e volta para sua terra natal para cumprir a sua missão. Isso nos deixa claro que o nosso tempo é bem diferente do tempo de Deus. Quando Moisés acreditava que era hora de aproveitar a sua velhice em paz em Midian, Deus o chamou para iniciar a grande aventura da sua vida no Egito. E esses foram os anos mais interessantes, surpreendentes e maravilhosos da sua história. Então, meu querido irmão e minha irmã, não desanime se você acha que o Senhor não tem nada preparado para você. Tenha paciência e continue firme nos caminhos de Deus, porque na hora certa Ele pode te chamar para fazer algo muito especial. Amém? O quinto fato interessante: Moisés não era bom com as palavras. Se você conhece a história de Moisés apenas pelo que você viu nos filmes ou na novela, você provavelmente vai ficar surpreso ao descobrir que ele não era muito bom em se comunicar. Vamos ler juntos a passagem que nos comprova essa deficiência de Moisés. Está em Êxodo capítulo 4. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Olha isso, irmãos. Algumas pessoas acreditam que Moisés era gago, mas não existe nada que comprove isso. O que a Bíblia nos mostra é que, diferente do que vimos na televisão, ele não era nada bom em se comunicar com as outras pessoas. Moisés cresceu ao lado de Faraó e por isso ele sabia que um bom líder deveria ter bons argumentos e boa postura para convencer as pessoas. E ele considerava que ele não tinha nada disso. Porém, o Senhor o lembrou que foi ele quem criou a boca e que era pelo seu poder que Moisés iria falar. Mesmo assim, Moisés se sentiu incapaz para a missão que Deus tinha para ele. E ele não foi o único a se sentir assim. Quantas vezes nós colocamos nossas dificuldades acima de tudo, não é verdade? Eu mesmo sempre fui muito tímido, eu morria de vergonha de falar em público. A verdade é que é difícil confiar em Deus quando nós olhamos para os nossos defeitos. Mas o Senhor usa pessoas imperfeitas, cheias de limitações, para fazer a sua obra. Então, meu irmão, quando você se sentir incapaz, lembre-se de Moisés e vá em busca do seu chamado. Amém? O sexto fato interessante: Moisés não foi autorizado a entrar na terra prometida. Ninguém mais do que Moisés sonhou em entrar em Canaã, a terra que o Senhor havia prometido aos seus antepassados. Eu consigo imaginar a ansiedade de Moisés quando ele e o seu povo finalmente conseguiram deixar o Egito, atravessando o Mar Vermelho. Mas o final da história foi bem diferente do que aquele homem poderia imaginar. De acordo com a Bíblia, Moisés foi proibido de entrar na terra prometida porque ele desobedeceu uma ordem do Senhor enquanto estava no deserto. Vamos ler o que está escrito. O Senhor disse a Moisés: Pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem.
Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: Como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Olha isso, irmãos, que triste, né? Aos olhos do Senhor, Moisés agiu com desobediência e falta de fé diante de todo o povo ao bater naquela rocha com seu cajado, em vez de apenas falar com ela, como Deus havia dito. E por mais que essa decisão pudesse parecer severa demais, ela foi necessária para mostrar aos hebreus que o Senhor não toleraria mais nenhum ato de desobediência, inclusive de Moisés. E hoje, graças ao sacrifício de Jesus na cruz, nós fomos reconciliados por Deus e Ele perdoa os nossos pecados. Mas isso não significa que nós podemos viver uma vida de desobediência, porque o Senhor é um Deus de amor, mas também Ele é justo. E antes de morrer, Moisés lembrou ao povo tudo o que o Senhor havia feito por eles. E tudo o que ele disse está registrado no livro de Deuteronômio. Moisés então leu os 10 mandamentos para eles novamente, depois subiu a montanha, olhou para a terra prometida e morreu como Deus havia dito que aconteceria. E hoje nós temos alguém que é maior do que Moisés, Jesus Cristo. Ele está conduzindo o povo de Deus para longe da escravidão do pecado. E graças ao seu sangue derramado na cruz, todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador entrarão na terra que o Pai os prometeu, a eternidade junto com Ele. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva aqui no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.